Futebol Jovem Pan. Vamos de esporte, então? Para comentar as notícias, hoje a gente recebe aqui no estúdio o narrador José Manuel de Barros. Zé, bom dia para você, seja bem-vindo. Zé, o Palmeiras visita o Botafogo no Engenhão e pode abrir ainda mais para o Internacional, né? É isso mesmo, Cláudia, meus amigos. A rodada termina, quer dizer, tem um jogo do São Paulo que foi pro dia 20, um jogo atrasado, já que ele jogou a Sul-Americana ontem, né? Mas tirando esse jogo, hoje é final de rodada com o Palmeiras visitando o Botafogo. O líder observou todos os adversários entrarem em campo no último sábado. O Internacional, com a vitória sobre o Santos por 1-0 lá em Porto Alegre, encurtou a diferença de 10 para 7 pontos. Atualmente o Palmeiras tem 60, é o líder, o Inter em segundo tem 53. O Fluminense, que perdeu para o Atlético Mineiro, ficou em terceiro, e o Corinthians, com uma vitória sobre o Cuiabá, grande atuação de Yuri Alberto, Roger Guedes, Renato Augusto. Quando esse trio vai bem, olha, deixa o corintiano esperançoso em relação às finais contra o Flamengo na Copa do Brasil. Corinthians está no G4 nesse momento, visita o Juventude amanhã defendendo essa posição. Flamengo, que ganhou também com o hat-trick do Pedro, vem logo na sequência com 2 pontos a menos em relação ao Corinthians. Palmeiras hoje, entrando em campo 8 da noite contra o Botafogo. Ele tem 7. Se vencer, abre 10 pontos. Aí tem depois na quinta-feira o Curitiba. No final de semana, não, mas ficou para segunda-feira o jogo contra o Atlético Goianiense. Já pensou 3 vitórias do Palmeiras? Ninguém segura mais. O time vai disparar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, jogo hoje vale para o Palmeiras. Aumenta para 10 pontos a diferença ou fica como está, que é uma grande diferença, é importante, com 7 pontos? Zé, e falando aí do São Paulo, que ficou sem o título da Copa Sul-Americana ao ser derrotado pelo Independiente del Valle, lá no Equador, no último sábado. E agora, o que a gente pode esperar do futuro do técnico Rogério Ceni? Então, o São Paulo renovou o contrato do Rogério Ceni recentemente, né? A diretoria do São Paulo quer tê-lo para a próxima temporada, até o final do ano que vem. Contrato dele até o final de 2023. Mas eu sinto que o Rogério está analisando, primeiro, ele dependia dessa final, o São Paulo sendo campeão, ele permaneceria para o ano que vem, já que teria Copa Libertadores América para disputar, iniciaria a montagem do time já para a próxima temporada, começaria a pensar no São Paulo para a sequência, mas diante da derrota, que doeu muito para o torcedor do São Paulo, não só para quem foi a Córdoba na Argentina, mas para todos, né? Era a chance do São Paulo garantir vaga para a Libertadores, aí o que viesse no Campeonato Brasileiro, menos rebaixamento, estava tudo certo, tava tudo bem, e perdeu jogando mal, com adversário melhor do que ele, resultado foi justo, ou seja, ficou devendo demais, decepcionou demais o São Paulo, o seu torcedor, mas nenhum absurdo, viu? O Del Valle tem um bom time, absurdo se você olhar a história do São Paulo, mas não o time atual. O São Paulo tem 10 jogos, a diferença é de 5 para o 8º para uma pré-Libertadores. Quinta-feira já tem confronto direto contra o América, que é o 8º. Ele vencendo se aproxima e tem um jogo a menos. Ou seja, ele está na briga efetivamente por uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores. Essa é a meta. Conseguindo, acho que o Rogério fica, senão ele vai pensar no final do ano, mas aí já abre uma boa possibilidade dele não ficar no tricolor. Zé, e uma notícia triste agora sobre o Éder Joffre, essa lenda do boxe brasileiro que morreu neste domingo aos 86 anos. Tricampeão mundial, reconhecido como um dos maiores da história do esporte, o Galo de Ouro. Ele morreu em Budas Artes, na Grande São Paulo, vítima de sepse e insuficiência renal aguda. E neste momento acontece o velório do corpo do ex-pugilista em uma cerimônia aberta ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por volta das 2 horas da tarde, o cortejo segue para Santos, onde deve ser cremado por volta das 6 horas. É uma lenda do esporte, do boxe, que você também deve ter muitas lembranças, né, Zé? Sem dúvida, tricampeão mundial, ganhou todos os títulos que disputou aqui no Brasil e na América do Sul também, né? Acho que ele deveria ter um reconhecimento maior, em vida, inclusive. Agora, eu concordo com quem tem a opinião que ele descansou. Já estava internado há 5 meses, né? Foi um descanso, mas todas as homenagens serão poucas para um nome tão gigante do esporte brasileiro, nosso tricampeão Éder Joffre.